Oi, gente! Tudo bem, queridos? Desculpem o meu sumiço, eu sei que vocês sentiram muito a minha falta, mas eu estava em semana de provas, como eu ainda estou, e aproveitei esse momento para ensinar para vocês estudos. No caso, hoje eu vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial, porque além de lindas, nós somos inteligentes e gostamos de história e de política. Então vamos começar a falar da maior tragédia, considerado o maior conflito que existiu mundialmente. Tudo começou por conta da Primeira Guerra Mundial. Você só vai entender o contexto da Segunda Guerra Mundial se você entender o que aconteceu na Primeira. No fim da Primeira Guerra Mundial, houve o Tratado de Versalhes. Versalhes é um palácio que fica na França. Nele, os presidentes, os governadores principais que estavam lá, como a Inglaterra, a própria França, os países que participaram da Primeira Guerra Mundial, colocaram toda a culpa da guerra na Alemanha. Vamos entender aqui, a Alemanha não foi 100% inocente. Ela declarou guerra à Áustria-Hungria e tudo mais. Então, ela não é 100% inocente. Ela teve culpa em parte da guerra, mas outros países também tiveram a culpa. Porém, ela foi jogada inteira apenas na Alemanha. O que é essa culpa? A Alemanha ficou responsável por toda a economia da guerra. Imagine só como é caro você bancar apenas o seu país para uma guerra, suplementos de soldados, tanque de guerra, armamento, reserva de armas, e só o seu país ter que bancar todas aquelas armas, tudo aquilo daquele conflito. Ou seja, a Alemanha estava revoltadíssima, passando por um período de crise enorme. Então vamos lá, mais uns aninhos depois, houve a crise de 1929, que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que ocorreu nos Estados Unidos. Mais conhecida como a famosa Grande Depressão. O que foi isso? Bom, os Estados Unidos, até hoje, ele tem um comércio internacional. Ou seja, ele vende, no caso, produtos para outros países e vice-versa. Na época, ele era o principal. De todos os outros, ele era o principal, assim. Todo mundo comprava mercadoria dos Estados Unidos, mais do que hoje em dia, até. Que hoje em dia continua, mas antigamente era muito mais. Os Estados Unidos sempre foi potência, no caso. E nessa época não deixou de ser. Sempre foi. Então, os Estados Unidos estavam passando por um momento de grande capitalismo. Ele era um país muito capitalista, mas naquela época as pessoas estavam usufruindo muito desse capitalismo. Tudo que desse para comprar, eles estavam comprando assim em massa, comprando em excesso, sem parar. Compraram tanto que a maioria dos produtos, tipo ovo, laranja, até comida assim, tava ficando em falta. Tava faltando muito. E quando uma coisa está em falta, o que acontece? O preço aumenta, porque é uma coisa mais difícil de se achar. Então, consequentemente, não só os Estados Unidos estavam passando por essa crise de 29, mas mundialmente estava passando, porque os outros países também dependiam desse comércio do ZEWA. Então, a Alemanha também, acabou ficando pior por causa dessa crise de 29. Já estava ruim por conta da Primeira Guerra Mundial, do Tratado de Versalhes. Então ficou muito, muito, muito pior. A Itália também estava passando, por conta disso, uma crise enorme, não só por causa da quebra da Bolsa de Valores, mas também porque eles também tiveram grandes despesas da Primeira Guerra Mundial. Muitas pessoas foram mortas, muitos lugares foram destruídos. Então também estavam passando por uma certa crise. E quando um país está em crise, políticos aproveitam esse momento para prometer mudanças, fazer discursos que emocionem o povo com o interesse de conseguir entrar no poder. Nisso,
tinha um duce, um príncipe, que o nome dele era Benito Mussolini, na Itália. Ele já tinha sido professor e tudo mais, ele entendia bem dessas coisas de política. E dele surgiu o regime fascista. Ele começou a criar debates, diálogos, para falar com o povo sobre um regime muito nacionalista, que falava, a gente é melhor. Eles não tinham um preconceito com outras nações, assim, nem nada do tipo, mas eram muito egoístas, eram muito egocêntricos. Nós somos o melhor e tudo mais. E esse regime fascista era totalitarista. O que é um regime totalitário? É um regime que ele não foca apenas na vida política do cidadão. Ele quer influenciar a sua cabeça para a sua vida pessoal, para as suas crenças. Às vezes, as coisas que ele decretava não eram nem políticas. Ele simplesmente dizia coisas que ele acreditava para as pessoas seguirem como um padrão político, sem nem ter nada a ver com política, sabe? Por exemplo, essa coisa do egocentrismo, não tem nada a ver com política direito, mas ele dizia que ali o povo alemão tava, a gente é melhor, nosso país é incrível. Então, entende? Aí nisso surgiu o nazismo de Adolf Hitler. Péssimo esse homem. Enfim, quem era Adolf Hitler? Bem, ele nasceu na Áustria, mas ele tinha descendência alemã. A mãe dele era alemã e o pai dele era austríaco. E o pai dele era muito cabeça quente, era uma pessoa muito complicada. Ele acabou puxando esse comportamento do pai e tudo mais. Eles não tinham uma relação muito boa, o pai dele morreu muito cedo. Ele tinha um desejo de ser artista. Ele era bem amargurado, assim, por conta dessa mal relação que ele tinha com o pai. Ele já deu muitos trabalhos dele, de artes, e ninguém aceitava, nenhuma universidade aceitava suas artes, porque ele só sabia fazer paisagens, ele não sabia fazer pessoas, então acabava que ele perdia muito ponto, estava uma pessoa muito amargurada, sem emprego e tudo mais. Ele já foi para um reformatório quando ele era jovem adulto, assim, dentre os seus 20 e poucos anos. Ele já participou da Primeira Guerra Mundial, falsificando documentos, fingindo ser um alemão puro, porque só iria entrar no exército alemão se você fosse alemão mesmo, puro. Aí ele falsificou lá, conseguiu ir para a Primeira Guerra, e nisso ele acabou conhecendo muitos militares que tinham contatos políticos. Guardem bem essa informação, porque mostra o jeito que ele conseguiu entrar, como ele conseguiu chegar ao poder. Ele já foi para um reformatório, passou um grande tempo lá, e lá as pessoas tinham muito preconceito com classes baixas. Pessoas muito pobres, com pessoas mestiças, negras, deficientes, essas coisas. E judeus. Que a perseguição dos judeus sempre existiu. Sempre, desde sempre existiu. As pessoas usavam argumentos como que Jesus, o nosso Salvador do cristianismo, foi morto por judeus. Então eles usavam esse ódio todo e tal nos judeus, usavam argumentos assim, e sempre existiu esse ódio nos judeus. Também guardem essa informação. E os judeus também, eles eram muito estrategistas. Desculpa, gente, que eu pensei que não estava gravando, que susto. Eles eram muito estrategistas, muito demais. Eles tinham um talento natural, parecia que estava no sangue para comércio e para economia. Eles tinham uma boa lábia para comercializar, para convencer as pessoas a comprarem os produtos deles, a empresas e tudo mais. E uma informação muito importante é que o pai de Hitler faliu por conta de uma empresa judaica. Não sei se é assim que se fala, uma empresa judaica. Mas não foi diretamente por conta dessa empresa. Sabe aquela coisa de competição? Eu fabrico mais, aí o outro quer fabricar mais. Aí acabou falindo porque a empresa judeia foi melhor, porque eles tinham boas estratégias e tudo mais. E ele culpava os judeus por isso. Mas não era necessariamente os judeus que fizeram isso. Sabe, ele criou um ódio pelos judeus
em um local que não existia. Uma coisa doentia mesmo. Mesmo se aquelas pessoas fossem judias e a culpa fosse dela, já a empresa do pai dele tinha falido, eles não fizeram nada diretamente, necessariamente. Entende? Pronto. Hitler começou com esses pensamentos nesse reformatório, ficou com muita raiva, achava extremamente injusto esse Tratado de Versalhes, em que eu concordo que também foi muito injusto com a Alemanha, mas não tinha necessidade de chegar ao ponto que acabou chegando, né? E Hitler criou o fascismo, inspirado no fascismo. Ele criou o nazismo inspirado no fascismo. O nazismo consistia em uma idolatria maior ainda do nacionalismo extremo, uma idolatria do seu país, e ele achava que a raça alemã, os germânicos, a raça ariana, pura, 100% alemã, era a melhor do mundo, era a melhor de todas, não tinha outra melhor, era para ser idolatrada, era para quem não fosse 100% ariano. E o que é mais hipócrita e engraçado nisso é que ele não era 100% alemão. Ele era metade do sangue dele austríaco, né? Ele nasceu tanto na Áustria, mas hipócrita, extremamente hipócrita. Tinha que ser 100% alemão ali. Ele tentou falar com esses conhecidos políticos e deu alguns discursos sobre o nazismo. As pessoas, como estavam na Alemanha naquele momento de crise, viram aquelas palavras bonitas de Hitler, porque ele era uma pessoa extremamente manipuladora, ele sabia gesticular, sabe? Aí, ele tentou dar um golpe de Estado porque ele queria entrar no governo o mais rápido possível e ele acabou sendo preso. Porém, a prisão dele durou o quê? Uns 6 meses. Ele foi preso em Munique, na Alemanha, e não durou tanto. Esse período de tempo foi um período que ele escreveu um livro muito famoso contando sobre o nazismo, sobre o seu regime, sobre o que ele acreditava, sobre seus argumentos, e esse livro ficou bem famoso lá na época, quando ele saiu, e quando ele saiu ele teve muito apoio popular, muito, porque as pessoas viram esse golpe de Estado que ele queria dar como uma pessoa que realmente queria salvar aquela nação, para vocês verem o quanto que o povo estava desesperado, eles estavam passando fome mesmo, estavam em crise. Então, Hitler acabou entrando no poder, ele mesmo desenhou o símbolo do nazismo e foi isso. Em pouquíssimo tempo, os militares da Alemanha, eles viraram os militares assim, os melhores da Europa inteira, do continente inteiro, em pouquíssimo tempo, porque Hitler realmente investiu naquilo. Ele colocava meninos, adolescentes, assim, até uns 15 anos para treinar, duro mesmo, já ir treinando para ser militar. Muitos deles mentiram ainda a idade, conseguiram entrar para o exército, eles treinaram muito os militares, investiram muito nisso, e em pouco tempo, muito pouco tempo, a Alemanha virou potência de dinheiro. A Alemanha que estava passando por um momento enorme de crise, em pouquíssimo tempo virou potência. Mas isso foi porque Hitler falsificou o dinheiro do banco em troca de crédito falso para ele poder gastar com dinheiro de verdade. Ele falsificou títulos que também eram uma forte entrada para ele conseguir dinheiro. E foi isso, roubando em pouquíssimo tempo a Alemanha virou potência, virou uma grande potência mundial. Agora vamos entender o estopim da guerra. Hitler já entrou no poder querendo vingança. Não bastava só o povo alemão ficar bem de vida. Ele queria vingança, ele era extremamente manipulador, vingativo, bem psicopata. Ele faria de tudo para se vingar. O objetivo dele era esse. E com isso ele queria
uma expansão política. Ele queria que a Alemanha dominasse muito mais territórios, que o regime fascista dominasse muito mais territórios e tudo mais. E, para quem não sabe, né, muito de geografia, os países da Europa, eles são como estados aqui no Brasil, sabe? Ficam todos muito perto do outro. Então seria muito fácil para ele fazer essa política de expansão dele. Ele primeiro conquistou o território da Tchecoslováquia, que é a atual República Tcheca. E a República Tcheca fazia fronteira com a Polônia. Lembre, fazia fronteira com a Polônia. Ele tomou a Tchecoslováquia, eu não sei falar, e os Sudetos. Os Sudetos eram essa fronteira. A França e a Grã-Bretanha, que fica no Reino Unido, no caso a Inglaterra, viram que ele estava com essas ideias de expansionismo, viram que ele queria essa vingança, estavam acompanhando os discursos nazistas e falaram assim: se você continuar, se você invadir a Polônia, a gente declara guerra. Eles fizeram um acordo em Munique, se eu não me engano, era política de não apaziguamento, de não apaziguamento. Porém, Hitler não seguiu isso de jeito nenhum. Invadiu dia 1º de setembro de 1939, invadiu a Polônia. E nisso, a Inglaterra e a França proclamaram assim, bem entre aspas, uma possível guerra. Porque eles tinham uma aliança com a Polônia. Se a Alemanha atacasse a Polônia, a Inglaterra e a França atacariam a Alemanha. E vice-versa. Então, bora pegar aqui. Nós temos dois lados nessa guerra. O eixo, que era a Itália e a Alemanha e o Japão. Por quê? O Japão, ele estava num período de se desenvolver mais economicamente. Ele queria dominar grandes territórios da Ásia, teve muitos problemas com a China também, muitas pessoas da China por conta do território, e ele queria territórios também de certas ilhas do Pacífico. Ele estava concordando bastante também com as ideias de Mussolini, com as ideias de Hitler, então ele acabou participando do eixo. O outro eram os aliados, que no caso eram a França, a Inglaterra, posteriormente, futuramente, a Itália sempre muda de lado, né? Incrível que ela sempre muda de lado em toda a guerra, mas não decora que a Itália mudou de lado não, tá? Isso daí não fez nenhuma diferença. O que fez diferença mesmo foi a entrada dos Estados Unidos do lado dos aliados. Por quê? Os Estados Unidos tinham uma base naval, uma base de exército marinho no Havaí, na ilha do Havaí. E ele queria também alguns territórios perto de lá, mas também não estava fazendo muita questão. Mas o Japão sabia que eles tinham esse certo interesse também, que eles já tinham até a Pearl Harbor, que no caso era a base deles, né, do exército marítimo, por perto, que seria muito fácil se o interesse deles aumentassem, porque quem não quer território, né? Os governadores, quem não quer? Para ganhar mais poder, dinheiro e tudo mais envolvido, fonte de petróleo e etc. Aí, bem depois, os Estados Unidos vai entrar também. Então, decorem. Eixo, Alemanha, Itália, Japão, aliados. Inglaterra, França, Estados Unidos. Tá ótimo se vocês decorarem assim. Tá. Voltando aqui na política de Hitler. Pronto. Quando ele invadiu a Polônia... Sim, gente, a União Soviética também tá do lado dos aliados, tá? Lembrem da União Soviética.
Hitler fez um acordo com Stalin, que era um bolchevique e tudo mais na União Soviética. Ele era muito comunista e Hitler sabia que provavelmente ele ia querer entrar na guerra também ali do lado dos aliados. Como ele estava mesmo, né? Do lado dos aliados. Eles tinham alianças com aqueles países e tudo mais. Aí Hitler disse: se você não atacar, se você ficar neutro nessa possível guerra, eu te dou metade dos territórios da Polônia. Stalin concordou, estava lá, tudo bem, não atacou nem nada. A França fizeram um acordo com Hitler. Esse acordo, no caso de Munique, né, fez um acordo dizendo que não era para atacar a França, que eles iriam ficar neutros também na guerra, pensando que Hitler ia aceitar essa conversa passiva que eles tiveram, mas não, ele estava muito enganado. Hitler, né? Muita gente na Polônia chegou, até inocentes, pessoas inocentes, que não tinha nada a ver, só para a população ficar cada vez menor e depender cada vez mais dele. Então, olha como ele tem uma mentalidade de psicopata, de assassino mesmo. Em 1940, ele não se importou com o Acordo de Munique, com a política de não apaziguamento, não se importou, simplesmente invadiu a França. Os franceses não estavam preparados, não tiveram escolha. E Hitler, em 41, conquistou Paris. Simplesmente ele conquistou Paris. Imagine ele com a bandeira do nazismo em Paris. Foi essa a imagem. Nada a ver, mas aconteceu. E, se eu não me engano... Deixa eu só ver aqui, gente, se tá certo, calma. Voltei aqui, gente, desculpa. É que eu tava meio em dúvida do ano. Porque é muito rápido, né? E no mesmo ano, de 41 até 43, aconteceu muita coisa ainda. Nisso, o Japão tava com muita raiva dos Estados Unidos, pensando que eles iriam querer aqueles territórios, aquelas ilhas do Pacífico também, porque eles já tinham no Havaí, né? Então o Japão atacou com muitas bombas a base naval dos Estados Unidos. Muitos soldados morreram, foi assim uma coisa muito preocupante. Então o povo americano ficou insistindo para o governador fazer alguma coisa para atacar de volta. Um moído muito grande mesmo. E os Estados Unidos, Hitler mesmo, antes dos Estados Unidos proclamar a guerra, Hitler já falou, o que fez os Estados Unidos ficar com mais raiva ainda, porque eles que deveriam falar de uma possível guerra, porque eles que foram atacados pelo Japão, e Hitler já veio com um bocão, já entrando nesse conflito entre os Estados Unidos e o Japão. Então, os Estados Unidos proclamaram não só guerra ao Japão, mas proclamaram com força mesmo para todos do eixo, todos os aliados. Ó, gente, foi ó. Os Estados Unidos aí arrasou muito. Então, voltando um pouquinho para Hitler, nessa sua política de expansão. Foi lá, e aí ele rasgou assim, nem se importou o tratado que ele tinha feito com Stalin, de não atacar um outro, se manter neutro. Ele foi lá e atacou a União Soviética. Só que teve um problema. Ele não se ligou que lá é muito frio mesmo, gente. A União Soviética, para quem não sabe, atualmente é a Rússia. Então lá realmente faz muito frio.
Nossa, quando eles foram, tava fazendo tipo menos que 40 graus, tava muito frio mesmo. O que fez os soldados enfraquecerem mais, não ficarem tão preparados e por conta do frio foi mais difícil de chegar suplementos para os soldados, né? De chegar comida e tudo mais. Então, o exército alemão aí nesse ponto de 41 começou a enfraquecer. Mas matou muitos russos ainda, muitas pessoas. Porém, Stalin teve tempo suficiente para preparar o seu exército. Bem rápido, para ir nessa frente logo, bater de frente com o exército da Alemanha. Porque a Rússia é muito grande. Para quem não sabe, o território da Rússia é o mesmo tamanho que Plutão, esse planeta, que não é mais planeta, o mesmo tamanho, de tão grande que é, para vocês terem noção. Então teve tempo suficiente de preparar muitos soldados pro frio que tava fazendo. E aí começaram a meter bala mesmo e a Alemanha foi enfraquecendo muito. E nisso, os Estados Unidos foram bem mais inteligentes. Invadiram a Normândia, acho que é assim que se fala, que é um território da França que já tinha sido tomado pelos nazistas. Atacou uma partezinha assim, bem bestinha, sabe? Bem... E Hitler não se ligou. Pensou, os Estados Unidos estão querendo atacar aqui essa parte da França da gente, não vamos deixar. Eles foram se preparando, o exército de lá. Mas, na verdade, os Estados Unidos, eles estavam mesmo, era invadindo Berlim, simplesmente a capital da Alemanha. Estavam invadindo lá a Inglaterra. A Inglaterra não. A União Soviética também mandou muitos soldados para lá. Aí os Estados Unidos foram de um lado e a União Soviética foi atacar do outro. Um pro norte, um pro leste e outro pro oeste. Isso aí. Um pro leste e um pro oeste. Foram atacar Berlim. Nisso a Alemanha começou a enfraquecer mais ainda. Já estava fraco, começou a enfraquecer mais ainda. E ele não se ligou com isso. O engraçado que eu achei foi isso, porque ele também era muito inteligente. Para quem não sabe, na Polônia, também quando ele foi invadir, para as pessoas não ficarem com raiva, para os alemãos continuarem idolatrando ele, porque parte já suspeitava que essas ideias eram muito estranhas. Muitos judeus começaram a desaparecer misteriosamente. Eles diziam apenas que os judeus iam para trabalho forçado e tudo mais. Porém, eles levavam mesmo os judeus para o campo de extermínio. Levavam para câmaras de gás, eles separavam quais judeus que teriam um trabalho extremamente forçado e quais judeus que iriam daqui para lá, né? Isso aconteceu porque uma certa vez um homem estava levando muitos judeus no caminhão e, para quem não sabe, o caminhão tem uma fonte lá de gás carbono. A gente já exala gás carbono, a gente não precisa, a gente inspira oxigênio. E sem oxigênio, apenas com carbono, a gente fica sufocado e acaba morrendo. E os judeus acabaram morrendo nesse caminhão. Aí tiveram a ideia de fazer essa câmara de gás apenas tirando o oxigênio e colocando carbono nas pessoas. E depois queimavam os corpos. Isso é extremamente... Nossa, isso é tão triste. E o pior é que Hitler, ele era muito conhecido como o cara da propaganda. Ele fazia propaganda de si mesmo, de o melhor de todos, que eu sou incrível, que eu sou muito bom e que eu só faço coisas boas. Ele fazia propaganda de judeus nos campos de concentração, comendo bem, rindo, se divertindo. Eles colocavam pessoas normais, alemãs, e fingiam com roupa de judeu só para fazer essa propaganda. Hitler é terrível. Enfim, ele falou que ele matou judeus com colocaram roupas de soldados nos judeus para dizer que eram soldados alemãos. Mataram
E disseram que a Polônia que tinha provocado eles primeiro, que eles só estavam fazendo essa política de expansão pro bem da Alemanha, para essa boa política dele conquistar toda a Europa, porque a Alemanha é a melhor nação, e é isso. Muito doentio. Muito, muito mesmo. Nisso a Alemanha foi enfraquecendo muito, foi perdendo para a União Soviética, foi sendo atacada pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos com foco também ali no Japão. Eles não... E nessa época, o cientista simplesmente Albert Einstein fugiu da Alemanha, ele era alemão, e foi para os Estados Unidos. Porque nesses períodos de guerra, as pessoas sabendo que ele é muito inteligente, que ele poderia saber fazer armas, essas coisas, poderiam procurar ele à força, como fala? Tipo, aperrear ele mesmo, até ele fazer coisa pra eles, manipular, obrigar ele a fazer as coisas com tortura, lembrei da palavra, torturar ele pra ele fazer as coisas. Então ele fugiu, bem no comecinho assim da guerra, e foi pros Estados Unidos. Nisso, ele tava criando assim uma fissão nuclear, uma energia nuclear, que no caso partículas nucleares do átomo sendo fissado, tipo, bem cortado. A menor partícula que existe no átomo criaria uma explosão. Sendo que Albert Einstein não fez com esse propósito de ser usado como a famosa bomba atômica que temos hoje em dia. Ele criou isso com a intenção de criar energia nuclear mesmo. Mas os Estados Unidos viram isso como uma oportunidade para ser uma arma nessa guerra. Então, eles atiraram algumas desse experimento nuclear, fizeram uma bomba que foi chamada bomba nuclear. Não, bomba atômica, desculpa, eu esqueci. Bomba atômica. E viram que dava um estrago ali legal, que dava para fazer alguma coisa, dava para ser uma arma. Nisso, fizeram uma bomba atômica enorme e eles não podiam atirar em Tóquio, porque senão daria um estrago muito grande e era a primeira bomba atômica a ser usada. Eles não sabiam o estrago assim que poderia ser feito. Então, colocaram em cidades estratégicas, Hiroshima e Nagasaki. Primeiro em Hiroshima, depois em Nagasaki. O Japão, depois dessa bomba aí, se rendeu. Em 1945, se rendeu e tudo. E nisso, que o Japão se rendeu, Hitler já tinha se matado. Por quê? Quando ele viu o exército alemão enfraquecido, viu Berlim destruída, ele deu veneno para sua esposa, praticamente matou sua esposa. Ele se matou com um tiro na cabeça. E como ele não queria ser morto do mesmo jeito que Mussolini foi, porque Mussolini também foi muito odiado, né? Obviamente. Ele estava disfarçado de militar e acabaram pegando ele, que ele queria fugir lá da Itália, do país. Pegaram ele, mataram ele e penduraram o corpo dele, penduraram sua cabeça lá na Itália como uma vitória, como um troféu. E Hitler não queria isso, ele não queria ser exibido como um prêmio, como um finalmente. Ele mandou queimarem o corpo dele. Mas a guerra ainda não tinha acabado. Houve esse negócio da bomba dos Estados Unidos, que foi a primeira bomba atômica a ser usada. Tanto que os Estados Unidos é idolatrado até hoje, não apenas porque ele e a China estão disputando para ver quem está em primeiro lugar da potência mundial, mas porque ele foi o primeiro país a utilizar a bomba atômica. Ou seja, ninguém quer guerra com eles, porque já sabem que eles têm bomba atômica, podem usar a qualquer momento e ganhar facilmente qualquer guerra. Então, os Estados Unidos, a partir desse momento, né, e também tem vários outros motivos, para quem não sabe, da doutrina Monroe, que os Estados Unidos era o povo conhecido era o povo escolhido por Deus, que isso daí já é outro estudo,
Mas isso daí foi uma das principais causas dos Estados Unidos ser tão idolatrado até hoje, ser uma nação tão idolatrada até hoje. E foi isso, gente. A Segunda Guerra Mundial foi isso, basicamente. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado da minha aula. Da minha aula. E é isso, gente. Beijos, até o próximo vídeo. Se vocês quiserem, eu trago mais conteúdos aqui de história e boa prova amanhã. Tchau!